my soul still has my body. I have created over 1,000 ways. Na cidade japonesa fictícia de Fuyuki, uma guerra aproxima-se. A Guerra do Santo Grau. Durante este acontecimento, 7 magos são escolhidos para se tornarem mestres. E cada um destes mestres tem a capacidade de invocar um espírito heroico. Estes espíritos, que também podem ser designados como servos, têm de combater entre si. E o eventual vencedor desta guerra terá acesso ao Santo Grau, um cálice que pode ser usado para realizar qualquer desejo. Os servos são figuras históricas que ao longo da sua vida realizaram feitos incríveis e por essa razão passaram a ser reconhecidos como heróis. Existem 7 classes de servos e cada uma destas classes possui habilidades e características diferentes. Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin e Berserker. Fate relata os acontecimentos desta guerra sangrenta e violenta. O problema com Fate é que existe uma carrada de feitos que tu podes ver. E grande parte destas adaptações não tem relação absolutamente nenhuma ou quase nenhuma com a narrativa principal. E geralmente, para qualquer pessoa que quer começar a ver Fate, surge a questão: por onde começar? E a verdade é que a resposta é muito mais simples do que aquilo que parece. Por ordem de lançamento, a narrativa principal de Fate começa com a adaptação de 2006, Fate Stay Night, com 24 episódios. Depois temos Fate Zero, de 2011, que é uma prequela de Fate Stay Night e tem 2 temporadas, a primeira com 3 episódios e a segunda com 12. Em 2014 foi lançado Fate Stay Night Unlimited Blade Works, que também tem 2 temporadas, uma com 12 episódios e outra com 13, mais uma OVA, ou OVA. E para terminar, temos uma trilogia de filmes chamada Fate Stay Night Heaven's Feel. O primeiro filme saiu em 2017. Se tu quiseres ver Fate pela ordem de lançamento, são estas 4 adaptações que tens de ver. O resto podes ignorar, mas também podes ver os spin-offs, não há problema nenhum. Ver Fate pela ordem de lançamento é o que a maior parte do pessoal aconselha, e é fácil perceber porquê. Até mesmo na visual novel, em que a série Fate é baseada, tu tens 3 rotas. És obrigado a começar pela primeira rota, que é basicamente a adaptação de 2006, Fate Stay Night, e só depois podes fazer a segunda rota, Unlimited Blade Works. E depois de acabar a segunda rota, é que podes fazer a terceira rota, Heaven's Feel. Portanto, esta é a cronologia oficial de Fate, é pela ordem de lançamento. E Fate Zero, que é a prequela, podes ver antes ou depois de Fate Stay Night de 2006. Mas tens de ver antes de Unlimited Blade Works, porque senão vai haver ali algumas coisas em Unlimited Blade Works que não vão fazer muito sentido. Eu vi Fate pela ordem de lançamento, mas sinceramente eu não te aconselho a fazer isso. A minha opinião é diferente da maior parte do pessoal e eu já te vou explicar porquê, mas antes é preciso esclarecer toda aquela cena das rotas. Nós podemos olhar para a série Fate como sendo versões alternativas da mesma história. Fate Zero é a exceção. Não existe nenhuma versão alternativa destes acontecimentos. É uma prequela que explica tudo o que se passou 10 anos antes da narrativa principal. Fate Stay Night é a versão da narrativa principal em que o protagonista se apaixona pela Saber, o servo que foi invocado por ele próprio. Unlimited Blade Works conta a mesma história, mas o protagonista, em vez de se apaixonar pela Saber, apaixona-se pela Tosaka, uma colega de escola que também está a participar na Guerra do Santo Grau. E o Heaven's Feel conta mais uma vez a mesma história, mas o protagonista apaixona-se pela Sakura, uma outra colega que está constantemente a visitá-lo e a ajudá-lo com as suas tarefas domésticas. Ou seja, estas 3 adaptações contam a mesma história, só que depois vão acabar por se desenrolar de uma forma diferente e até vão acabar por ter um final diferente. São 3 versões alternativas da mesma história. E agora que já sabemos como tudo isto funciona, eu aconselho-te a ver Fate Zero, Unlimited Blade Works, Fate Stay Night e Heaven's Feel. Fate Stay Night, que é a rota da Saber, é a adaptação mais fraca. Foi produzido pelo estúdio Dean e nem se compara às restantes adaptações. Mas não ignores Fate Stay Night, porque apesar dos defeitos, vale a pena. E agora eu vou falar sobre cada uma destas adaptações por ordem de lançamento e ao mesmo tempo vou tentar-te explicar por que razão tu deves ver Fate Stay Night depois de Unlimited Blade Works. Fate Stay Night conta a história de um jovem adolescente que por diversos motivos se vê envolvido na Guerra do Santo Grau. Emiya Shiro. Ele torna-se um mestre e acaba por invocar o espírito da Saber, uma autêntica badass que o vai ajudar durante esta guerra. No decorrer da história, eles acabam por se aproximar cada vez mais e começam a gostar um do outro.
Uma grande diferença entre Shiro e grande parte dos restantes mestres é que ele pensa na Saber como sendo uma pessoa e não apenas um objeto a ser usado durante esta guerra. Mas infelizmente Shiro, a personagem principal, é das piores personagens em Fate Stay Night. É mais um protagonista que quer ser um herói, um defensor da justiça que tenta defender e salvar tudo e todos, pondo a sua própria vida em risco. É das coisas mais genéricas que pode haver. Felizmente esta adaptação faz um bom trabalho com algumas personagens secundárias. Cada personagem tem a sua própria personalidade, forma de pensar e objetivos. Conclusão, a diferença entre o Shiro e estas outras personagens é que estas outras personagens são interessantes. Mas no geral é uma adaptação medíocre. A direção é medíocre, a música é interessante mas mal implementada e a animação não é má, mas também não é nada de especial. Exceto a parte do dragão em 3D. Isto sim é muito mau. Em termos de narrativa, eu achei que este conceito dos magos e dos cheiros e da guerra do Santo Graal tinha potencial, mas no geral foi tudo um bocadinho mal aproveitado. Mas não saber aproveitar este conceito não foi o único problema. A certa altura na narrativa, parecia que eu estava a ver um harem, e eu depois percebi que isto era problema da direção, porque é algo que não acontece nas outras adaptações. Também achei um bocado estranho uma guerra tão importante como esta, que no final pode concretizar qualquer desejo do vencedor, estar a ser um bocadinho ignorada pela sociedade dos magos. Principalmente depois de saber que 10 anos antes, na última Guerra do Santo Graal, uma parte da cidade foi completamente devastada. Mas apesar de todos estes defeitos, Fate Stay Night tem alguns momentos que são interessantes, causam um certo impacto. E esta é a principal razão porque tu não deves ver Fate Stay Night antes de Unlimited Blade Works. Porque alguns destes momentos também estão presentes em Unlimited Blade Works. A diferença é que a direção e a animação são muito melhores. E se tu já presenciaste estes momentos em Fate Stay Night, quando fores ver Unlimited Blade Works, o impacto já não vai ser o mesmo. O que é uma pena, porque Unlimited Blade Works é fenomenal. Depois de Fate Stay Night, eu fui ver Fate Zero, que é a prequela. E enquanto vi a Fate Zero, eu comecei a gostar mais de Fate Stay Night. Isto aconteceu porque existem algumas coisas que são reveladas em Fate Zero que nem sequer são mencionadas em Fate Stay Night. São revelações que dão um contexto completamente diferente para algumas personagens. E com isto eu comecei a perceber que tu não podes ver apenas uma adaptação de Fate, porque algumas coisas que são reveladas ou exploradas numa determinada rota não são reveladas nem exploradas nas outras rotas. Depois de ver as 4 adaptações, vais reparar que a experiência se tornou muito melhor e várias coisas vão começar a fazer sentido. Mas agora vamos falar da puta da obra de arte que é Fate Zero. Primeiro, isto não se passa numa escola. Graças a Deus! Fate Zero passa-se 10 anos antes dos acontecimentos de Fate Stay Night, onde outra Guerra do Santo Graal acontece com diferentes mestres e servos. Pelo menos a grande parte são personagens diferentes. Aqui poderás ver o que realmente se passou com Kiritsugu, o pai adotivo de Shiro. Como Kirei influenciou o desfecho desta guerra, o que realmente provocou aquele desastre que deixou Shiro sem casa e muito mais. Foi aqui que Fate se começou a destacar pela positiva. E isso deve-se ao excelente trabalho da Ufotable. Ufotable? Ufotable? Fuck it. Um estúdio de animação que começou a ganhar popularidade quando decidiu começar a trabalhar num shounen chamado Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, mas que já tem vindo a fazer trabalhos incríveis no mínimo desde 2007 com Kara no Kyoukai. É impressionante como uma boa direção faz toda a diferença. Sinceramente, o que eu pensei quando acabei de ver Fate Stay Night foi... é isto? Opá, tem alguns momentos interessantes e tal, mas... não foi nada demais. Eu sei que a seguir vou ver uma adaptação da Ufotable ou Ufotable e vai ter uma animação incrível, a direção vai ser espetacular, mas se a narrativa continuar a ser esta, não estou a ver assim como é que vai ser bom. Meu Deus, como eu estava errado. Fate Zero pega neste conceito da Guerra do Cálice e torna tudo muito mais interessante. E fazer aquela prequela melhor que a narrativa principal não é nada fácil. Porque em termos narrativos existem várias restrições, não temos total liberdade criativa. Certas personagens têm mesmo que estar presentes, certos acontecimentos têm mesmo de acontecer, portanto não é nada fácil fazer este tipo de trabalho com estas limitações narrativas. Mas se quiseres um bom exemplo, basta olhar para Star Wars. Uma das coisas que eu gostava de ter visto em Fate Stay Night era mais interação entre aquelas figuras históricas e o nosso mundo. Ver a diferença de cultura e mentalidades. Fate Zero fez isto de uma forma brilhante.
Um bom exemplo são as interações entre o Ryder e o Waver. É sem dúvida a minha dupla favorita de Fate Zero. Sempre que eles apareciam no ecrã, eu ficava completamente colado. Era bué divertido ver a diferença de personalidades e ideologias. Até coisas pequenas como o Ryder perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que ele pensava. Tudo aquilo que ele conquistou durante a sua vida era minúsculo comparado com o resto do mundo. Tudo isto eu achei bué interessante. E depois temos o Caster e o Ryunosuke, que são completamente sádicos. Eles trouxeram um lado mais violento e sangrento para toda esta franquia. Eles fazem coisas completamente fucked up. Principalmente quando o Caster aparece pela primeira vez. Que cena incrível! Mas o tom mais dark de Fate Zero não começa e acaba com estes dois. Várias personagens passam por situações terríveis, tanto no passado como no presente. Isto inclui mestres e heróis. Escusado será dizer que Fate Zero não é propriamente para crianças, tem ali algumas cenas um bocado perturbadoras, e esta tendência continua em Unlimited Blade Works e principalmente Evansville. Ao longo da história vais acabar por perceber que não estás a torcer apenas por uma personagem, mas sim por várias. Esta não é uma luta do bem contra o mal, e sim uma diferença de ideologias. Enquanto que em Fate Stay Night tu tinhas claramente alguém por quem torcer, aqui já não é bem assim. E como só pode haver um vencedor, tu vais te sentir um bocadinho mal quando alguns tiverem que partir. As personagens estão tão bem escritas que sempre que existe algum tipo de interação entre personagens que não se encontram com muita frequência, tu só consegues ficar colado ao ecrã. É claro que o Ryder podia fazer toda esta temporada sozinho, porque carisma é o que não lhe falta. No geral, a narrativa começa de uma forma um bocado lenta, demora um bocado até ficar interessante, mas eu garanto que quando chegares ao fim de Fate Zero, tu não vais conseguir pensar noutra coisa. Música épico, animação épico, direção épico. Next. Existe um filme da Unlimited Blade Works que podes ignorar completamente. É produzido pelo Estúdio Dean, que é o mesmo estúdio que fez Fate Stay Night, portanto, ignora. Unlimited Blade Works começa praticamente da mesma forma que Fate Stay Night. Começamos com um episódio focado na Tosaka, mas depois mudamos para a perspectiva do protagonista. E durante os primeiros episódios, tudo acontece de uma forma praticamente semelhante ao Fate Stay Night. Por isso, eu não vou fazer o resumo outra vez. Muitas pessoas dizem, a animação é melhor. O que realmente importa não é a animação ser melhor. O que realmente importa é a forma como as cenas são entregues e o impacto que essas cenas vão ter no espectador. E comparar os primeiros episódios de Unlimited Blade Works com os primeiros episódios de Fate Stay Night é como comparar água com vinho. Eu acredito que Unlimited Blade Works faz um trabalho bastante melhor com as personagens, embora algumas não tenham o tempo de tela que mereciam ter. Mas isto não é um problema, porque personagens que não são exploradas nesta rota vão ser exploradas noutras rotas. E apenas ao ver todas as rotas de Fate é que realmente poderás conhecer bem todas as personagens da narrativa principal. Por isso, se tu tiveres problemas com as personagens de Unlimited Blade Works, não te preocupes, porque todos esses problemas vão desaparecer quando tu acabares de ver toda a franquia de Fate. E se optaste por ver Fate Stay Night depois de Unlimited Blade Works, quando fores ver esta rota já vais estar tão apegado a estas personagens que a experiência que tu vais ter vai ser bem melhor do que aquela que eu tive. Sem dúvida. Tendo dito isto, eu fiquei um bocado desapontado com o arco do Kirei. Eu pensava que ele ia ter um impacto maior na narrativa, mas mais uma vez, esta é apenas uma das rotas. Em Fate Stay Night ele consegue brilhar muito mais, por isso está-se bem. Já o Shiro continua a ser o mesmo tipo de protagonista. A sua ideologia e personalidade não mudaram, mas existem certos acontecimentos e revelações que fazem o Shiro refletir sobre a sua forma de encarar o mundo. Será que ele deve realmente colocar a vida das outras pessoas acima da sua própria vida? Será que o caminho que ele está a percorrer vai ser benéfico para ele? Será que ele realmente tem o que é preciso para se tornar um defensor da justiça? Todas estas questões têm resposta e a resposta é interessante. No geral, eu gostei desta rota. Embora eu acho que Fate Zero seja melhor em vários aspectos, aquilo que Unlimited Blade Works entrega em termos narrativos e visuais é sólido. É muito bom, pá. Evansville acaba por despachar tudo aquilo que já vimos anteriormente. Todo aquele build-up que já viste nos primeiros episódios de Fate Stay Night ou Unlimited Blade Works não está presente aqui. Tudo o que vais ver são cenas e interações completamente novas. E por esta razão não podes ver Evansville sem antes teres visto Fate Zero e Unlimited Blade Works. A relação entre o protagonista e Sakura é explicada em detalhe. Vais perceber por que razão a Sakura admira tanto o Shiro e por que razão ela começou a visitá-lo regularmente.
A animação e a direção são mais uma vez incríveis e consegue ser melhor que Unlimited Blade Works. Eu diria que está ao nível de Fate Zero, talvez melhor. Fate Zero tem claramente o plot mais maduro e dark quando comparado com Unlimited Blade Works, mas Heaven's Feel não fica nada atrás. Sakura sempre foi para mim a personagem com o background mais triste de todos. É uma personagem que sofreu imenso, talvez a que sofreu mais em toda esta franquia. Mas não vou entrar em muito detalhe, vou apenas dizer que nesta rota vais conseguir perceber o quanto ela sofreu durante estes anos todos e como esse sofrimento vai moldar o seu futuro. Mas várias coisas acontecem que eu não estava nada à espera. Algumas personagens, principalmente o Shiro, enfrentam desafios que nunca tinham enfrentado até agora. Esta é a rota mais dolorosa de assistir, principalmente agora que já conheces bem todas as personagens. Em termos de animação e direção, estes filmes apresentam momentos absolutamente incríveis. Simples diálogos que, com um estúdio menos dedicado, seriam apresentados com uma imagem estática, aqui são entregues de forma soberba. Se não é o melhor, é um dos melhores trabalhos da Ufotable, sem dúvida. Nem que seja só pelas cenas de luta, tu tens mesmo de ver estes filmes, porque são absolutamente incríveis. Será que Fate é perfeito? Não. Nada é perfeito. A magia e as regras gerais deste universo não são muito bem explicadas e muita coisa não faz sentido. Como o facto de 2 caças militares combaterem algo que se parece com o Godzilla e depois nada disso é mencionado no futuro. É suposto os magos serem uma entidade secreta, mas depois estão constantemente a provocar explosões enormes e acontecimentos de grande escala, que as pessoas neste mundo simplesmente ignoram. Como é que ninguém acorda à meia da noite com todo este barulho? E como é que ninguém vê este raio de luz enorme a ser disparado no meio da cidade? Algumas coisas em Fate não fazem muito sentido, mas eu garanto que os pontos positivos abafam completamente os pontos negativos. Porque Fate é awesome. E mais uma coisa, não te esqueças que people die if they're killed. Obrigado, Shiro.